Olá a todos, continuaremos a nossa disciplina. Nesta aula falaremos sobre differing. Bem, como nós vimos, é possível nós realizarmos uma operação chamada quantização, onde a gente diminui a quantidade de cores de uma determinada imagem. Neste exemplo aqui nós temos uma imagem em tom de cinza, que a gente sai de uma determinada quantidade de tons de cinza e vai para uma quantidade menor. Nós chamamos isso de quantização. Ou seja, a gente pode ver que dependendo da quantidade de níveis de cinza, ela pode criar sub-regiões de uma determinada cor. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa região, tenho essa aqui e assim sucessivamente. Então ela particiona a imagem em sub-regiões de acordo com seus níveis de cinza. Em alguns casos, essa diferença de nível de cinza fica muito grande. Por exemplo, aqui no rosto da Lena. Então nós vimos que existe aqui duas regiões aqui no rosto dela, duas regiões aqui no ombro, né? E isso pode gerar de certa forma um desconforto visual, né? O differing é uma técnica onde a gente simula alguns níveis de cinza, onde na verdade nós só utilizaremos preto e branco. Então serve para a gente economizar tinta, digamos assim, né? Então a gente utiliza, e memória também, né? Em vez de utilizar bem mais níveis de cinza, nós utilizaremos apenas preto e branco. Veja que eu tenho aqui uma imagem em tom de cinza e aqui eu tenho uma imagem puramente preto e branco. Então quanto mais próximo da imagem, mais preto e branco você vai perceber esta imagem. Quanto mais você se afasta, mais nível de cinza simulado você consegue enxergar. Esse é o princípio do outdoor. Então no outdoor ele não tem aquele monte de cores. Geralmente eles trabalham com isso desta forma, né? Com pontos maiores, né? Dependendo do padrão, ele vai simular um tom de cinza ou simular um degradê, uma cor, algo parecido com isso, né? Só que a quantidade de cores, na verdade, é bem mais reduzida. Veremos uma técnica bem simples, né? Que é a linearização, onde geralmente nós utilizamos um valor limiar. A maioria das técnicas utiliza a metade do nível de cinza. Então eu vou do preto ao branco, geralmente o preto é 0 e o branco é 255. Eu vou lá mais ou menos na metade ali, em torno de 127, e esse passa a ser o meu limiar. Todo o pixel que for abaixo do limiar, ele recebe uma nova cor que vai ser preto. E todo o nível de cinza que for acima do limiar, ele passa a ser branco. Pronto, então eu gero uma imagem de saída apenas com preto e branco. Essa técnica reduz a quantidade de níveis de cinza, mas pode dar problema de falso contorno. No problema do contorno de quantização, pixels vizinhos tendem a se agrupar, né, no mesmo nível de cinza. Isso pode gerar aquele contorno ali, caso a região tenha a média do nível de cinza mais ou menos próximo do limiar. Uma solução que a gente pode fazer é acrescentar uma perturbação aleatória. Novamente nós teremos o limiar, geralmente é a média entre o preto e o branco, mas se você quiser você pode utilizar outro limiar. Eu vou pegar o pixel na posição da imagem de entrada e acrescentar um valor aleatório. Geralmente um valor aleatório pequeno, né? Você não vai botar aleatório grande demais, né? Então pega um valor aleatório e acrescenta aqui no pixel. Se esse temp, que é a soma desses dois aqui, for menor do que o limiar, ele passa a ser preto. Se ele for maior do que o limiar, ele passa a ser branco. Agora nós falaremos de modulação ordenada. É uma forma um pouco mais avançada de se utilizar o differing, né? E geralmente cria melhores resultados. Nós veremos o aperiódico no método Floyd-Steinberg e o periódico. Nós temos o periódico disperso e o periódico aglomerado. Na modulação ordenada, nós temos o periódico aperiódico, dispersão aglomerado. Periódico e aperiódico refere-se à regularidade da produção de padrões para a produção de tom de cinza, e a dispersão ou aglomerado refere-se à estrutura dos pontos, ou seja, como é que a gente vai criar, como é que está a distribuição desses pontos. O periódico por dispersão, nós precisamos deste algoritmozinho aqui. Aqui o x e o y é a posição do pixel da imagem de entrada, e aqui eu vou fazer a operação do resto da divisão inteira por n. N é uma matrizinha quadrada e esse resultado aqui vai me gerar valores entre 0 e n. Então se eu tenho uma matriz quadrada de 3 por 3, então ela vai de 0 a 2, de 0 a 2. Ou seja, sempre cairão em cima da minha matrizinha aqui de 3 por 3.
certo? Então, este valorzinho aqui é o valor que eu vou percorrer nessa matrizinha aqui. E esses valores aqui são os valores de x. Veja que o x está relacionado ao y e o y está relacionado ao j. Toda vez que eu percorrer o x, eu vou modificar o y. Toda vez que eu percorrer o y, eu vou modificar o j. Eu faço a comparação. Se o pixel na posição xy for maior do que o meu limiar que está aqui dentro dessa minha matriz de limiares, se for maior, eu coloco branco. Se não, eu coloco preto na imagem de saída. Veja que D é a matriz de n por n, que é a matriz de Differin. N é a dimensão e essa operação é o resto da divisão inteira. Cuidado, muito cuidado. Inicialmente, deve-se quantizar a imagem para n por n níveis de cinza. Se você botar uma 4x4, você vai ter que utilizar obrigatoriamente 16 níveis de cinza. Então, primeiro passo, quantiza a imagem para esta quantidade aqui e depois você faz o cálculo do limiar. Veja que D é uma matriz de limiares. Depois que você fez a quantização, fez a comparação, você gerou a imagem de saída. As imagens de entrada e a imagem de saída possuem a mesma dimensão, que aqui é uma 2x2, então ele tem 4 valores. Aqui é uma 3x3, então ela tem 9 valores. 4x4. Toda vez que você faz o movimento um x, você vem para cá, próximo x, próximo x, próximo x. Mesma forma com y. Próximo, 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 próximo. A aplicação do Differin periódico por dispersão, utilizando D2, D3 e D4. Matriz original, utilizando aqui a 2x2, 3x3 e a 4x4. Essa daqui, quanto mais longe você tiver, melhor você visualiza. Quer dizer, todas elas, né? Quanto mais distante, melhor você visualiza. Vamos supor, você quer realizar o Differin de uma de 2x2. Você vai pegar essa imagem, você vai quantizá-la com 4 níveis de cinza. Os níveis de cinza daqui ficarão todos entre 0 e 3. Tendo essa matriz, essa imagem quantizada com 4 níveis de cinza, você vai comparar pixel a pixel. Veja que todos os pixels agora, os níveis de cinza estarão entre 0 e 3. Então, se aqui for 0, você vai comparar com esse. 0 é maior que 0? Não, então fica 0. Vai para o próximo x do lado. Vamos supor que aqui deu 1. Então vem para cá. 1 é maior do que 2? Não, então fica 0. Esse aqui vem para cá. Próximo desse é esse. E eu vou para o terceiro pixel aqui do lado. Vamos supor que seja 3. Você vai comparar. 3 é maior do que 0? É. Então lá na imagem de saída recebe o branco. E assim sucessivamente. Então você vai... Aqui vai ficar trocando o tempo todo. 0, 1, 0, 1. 0, 1, linha 0, linha 1, coluna 0, coluna 1. Então ele fica o tempo todo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então veja como aqui é a linha 0 vai estar sempre na linha 0. Quando ele descer para a próxima linha, será a linha 1. Então ele vem para cá, ele fica aqui comparando com esse, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Na próxima linha, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, até finalizar e descer para a próxima linha. Quando ele descer para a próxima linha, volta para cá de novo. E ele compara novamente. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, meu I fica variando entre as colunas e meu J fica variando entre as linhas. Meu I fica variando entre as colunas e o J entre as linhas. Meu X varia a coluna, meu Y varia a linha. No periódico por aglomeração, o que é que nós temos em mente? Inicialmente, devemos quantizar as imagens, em vez de ser n por n, será n por n mais 1 níveis de cinza. Okay? Então, se eu tenho aqui uma 2x2, então eu preciso quantizar em 5 níveis de cinza. 10, 17. Também vai utilizar a mesma matriz que nós tínhamos do exemplo anterior. É a mesma matriz, não muda nada. Se você for ver aqui, ó, é a mesma, não muda nada. A imagem vai ser maior do que a imagem de saída. Por quê? Porque agora um ponto aqui vai gerar 4, ou um ponto aqui vai gerar 9, ou um ponto aqui vai gerar 16, certo? Então por isso que nós chamamos de aglomerado. Um aqui gera uma aglomeração aqui, um aqui vai gerar uma aglomeração aqui, um aqui vai gerar uma aglomeração aqui. Supondo que nós utilizaremos uma matriz de 2x2, então nós precisamos de 2x2 mais 1 dá 5. Então nós precisamos de 5 padrões. Então, se a imagem de entrada for 0, você substituirá por esse daqui. Se for 1, você vem para cá. Se for 2,
por esse padrão, por 3 e por 4. Um exemplo de 2 por 2, 3 por 3 e não deu para colocar uma de 5 por 5. Então veja que a imagem de saída é sempre maior do que a imagem de entrada. O aperiódico, pessoal, ele é um pouquinho diferente dos anteriores. Nos anteriores, você geraria uma imagem totalmente independente da imagem original. Já no aperiódico, nós precisaremos das informações da imagem original e também as informações da imagem transformada. Então, o que é que eu recomendo? Pegue uma segunda imagem, que será a imagem de saída, mas que contenha os níveis de cinza da imagem de entrada. Por que isso? Porque nós precisaremos difundir o erro. Então, veja, essa imagem que eu estou trabalhando aqui é a cópia da imagem original. Então, eu vou dizer que a imagem de saída é um clone da imagem de entrada. Então, primeiro passo, calcular a média da imagem. Encontrei o limiar. Então, eu faço se o pixel XY for menor do que o limiar, então eu calculo o erro. É o pixel que eu acabei de analisar menos o preto. Então, está aqui o erro e eu boto na imagem clone, na imagem de saída, o valor preto. Então o preto vem bem para cá, para essa posição. Se não, se o valor de pixel não for menor, eu vou calcular o erro como sendo pixel menos o branco. Bem, então agora é que vem a difusão do erro. Na imagem de saída, que é um clone da imagem de entrada, no vizinho da direita, x mais 1, na mesma altura, no tá aqui, ó. Esse aqui é meu ponto xy, no x mais 1 é esse do ladinho aqui. Eu vou acrescentar o que já tem dentro dele, mais 3/8 do erro, mantendo o x e no y abaixo, mantendo o x no y abaixo, eu vou pegar o valor do nível de cinza dele e acrescentar 3/8 do erro. Já este vizinho aqui, mais para frente e mais para baixo, mais para frente e mais para baixo, eu acrescentarei 2/8 do erro. Então veja que o cálculo está sendo feito, mas eu estou modificando os pixels vizinhos da imagem clone. Veja que a imagem clone ela serve como entrada e também como saída. Nós podemos trabalhar com 3 vizinhos, podemos também trabalhar com 4 vizinhos. Esse é um exemplo aqui de 3 vizinhos, mas se a gente for utilizar com 4 vizinhos, está aqui o cálculo. Em vez de 3/8, vai ser 7/16 do erro, 1/16 do erro, 5/16 do erro e 3/16 do erro. Muito cuidado para não chegar aqui no último ponto aqui, porque senão você vai ultrapassar a borda da imagem, tanto na direita quanto na parte inferior. Muito cuidado aqui, além da borda da direita e da inferior, você não pode começar na coluna 0, porque senão aqui cairia na coluna -1. Então a gente tem que começar da coluna 1 até a largura -1, até a altura -1. Então é isso, boa implementação, divirtam-se, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.